Olá a todos. Não sei se vocês sabem, mas o sistema educacional brasileiro está sendo muito criticado e comparado a diversos tipos de sistemas educacionais do mundo inteiro. Mas por que isso acontece? Há várias pessoas que utilizam diversos argumentos para fazer essa comparação e essa crítica ao nosso sistema educacional brasileiro. Muitas pessoas falam que o Brasil investe na educação, que o Brasil arrecada imposto, mas não há esse investimento eficaz. E o que prova isso é um dado que eu trouxe para vocês, que afirma que entre um ranking que fizeram de educação, pela Organização da Cooperação de Desenvolvimento Econômico, em 2014, o Brasil se encontrava em 35º lugar na educação. Mas aí vocês pensam, não, é uma colocação boa? Teoricamente sim, mas na verdade não é, porque esse ranking foi feito com 36 países. Então, teoricamente, ele ficou em penúltimo lugar. De 36 países, a educação do Brasil se encontrou como a segunda pior educação desses ranqueados aqui. E de uma amplitude mundial, o Brasil se encontrava, nesse mesmo ano, 2014, em 60º lugar, segundo essa tabela que eu vou mostrar aqui, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil se encontrava em 60º lugar, o que mostra realmente que o Brasil arrecada, o Brasil investe, mas esse investimento não está sendo eficaz. Não é à toa que nossa educação está entre as piores do mundo. Mas eu não estou aqui para apresentar críticas, nem criticar o ministro da Educação, nem o governo. Estou aqui para apresentar soluções. E uma solução que eu queria apresentar para vocês seria o estudo autônomo. Muita gente não consegue diferenciar esse estudo autônomo de homeschooling. O homeschooling acontece na maioria das vezes de países do exterior, mas é proibido no Brasil, segundo o artigo 246 da Constituição Brasileira. Por quê? Por causa que uma emenda da Constituição afirma que uma criança ou um adolescente entre 6 e 17 anos deve ser matriculado pelos seus pais numa instituição de escola pública ou privada. E todos nós pensamos em ter um futuro bom, ter um futuro de dinheiro, ter um futuro próspero. Mas, na verdade, a gente nunca pensa em como mudar isso. Por quê? O brasileiro, atualmente, ele quer mudança. Todos nós brasileiros queremos mudança, para ter uma educação melhor. Mas poucos de nós não fazemos mudança. Então, acho que a gente tem que começar a fazer mudança e não esperar a mudança acontecer. A gente pode fazer a mudança a mudança está dentro da gente, a gente pode começar a fazer mudança. E uma mudança que eu queria apresentar para vocês seria o estudo autônomo. O que o estudo autônomo é, na verdade? É como se fosse você estudar fora da escola, ou na verdade, além da escola. Você estuda na escola, mas tem esse estudo autônomo fora da escola, em qualquer lugar, em casa, numa praça, em qualquer lugar, em forma de revisionais. O que seria? Você chega em casa de 40 minutos a 1 hora, você estuda o que você aprendeu na escola e assim tem um melhor desenvolvimento na sua educação. Como, por exemplo, eu tenho duas pessoas, uma estuda em escola pública e uma estuda em escola particular. Se teoricamente as duas estudarem só na escola, quem irá ter mais possibilidades de ir bem, por exemplo, no Enem, no vestibular, seria aquele de escola particular, porque ele tem mais base, ele tem mais conhecimento. Mas e se eu falar para vocês que esse aluno de escola pública, ele estuda em casa, ele pratica o estudo autônomo? Então, teoricamente, as possibilidades dele se dar melhor no Enem e no vestibular vai aumentar muito. E eu queria apresentar para vocês dados que isso é verdadeiro, isso é real. O estudo autônomo pode mudar a gente, pode mudar o nosso modo de conhecimento, pode abranger várias áreas para que a gente não fique só naquilo de eu não preciso dessa matéria porque eu não vou usar na minha profissão. Eu queria apresentar um dado para vocês. Na minha escola, é dividido em 3 etapas ao decorrer do ano. E nessas 3 etapas eu tenho 14 matérias, estudo no 2º ano. E eu fiz essa tabela para vocês. Na primeira etapa, a gente aplicou 100% do estudo autônomo. O que seria isso? Na forma de revisionais, na forma dos alunos darem aula na hora do almoço. E a gente obteve excelentes resultados. Na primeira etapa nós tínhamos 39 alunos, 14 matérias e possíveis recuperações 546. E a gente teve somente 2 recuperações. Já na segunda etapa, a gente aplicou somente 50% do estudo autônomo. O que seria isso? Na primeira etapa, de 5 dias na semana, 4 a gente estava em um horário do dia, fora dos padrões
da escola, a gente estava estudando autonomamente. E na segunda etapa, a gente diminuiu isso em 50%, e a gente obteve 25 recuperações. Foi um crescimento assim drástico. Na terceira etapa, a gente desistiu dessa ideia, por causa que muitas pessoas falam assim, eu já vou passar de ano, então não preciso mais desse estudo autônomo. Isso é um pensamento errado. Não teve mais os revisionais, não teve mais o estudo na hora do almoço, estudo em qualquer horário fora da sala de aula. De 2 recuperações da primeira etapa, a gente passou a ter 48 recuperações na terceira etapa, sem a implantação desse estudo autônomo. E aí eu resolvi colocar isso num gráfico. Essa linha representa o número de recuperações e parece quase um gráfico linear, ou seja, a partir do momento que a gente implantou o estudo autônomo, nós obtivemos poucas recuperações, mas a partir do momento que a gente extinguiu o estudo autônomo, as recuperações começaram a subir. Isso é um dado drástico para a gente. Mas o que eu queria falar para vocês? Que a gente sim pode mudar a educação do Brasil, sem querer que a mudança chegue, mas a gente pode começar a fazer mudança, porque se cada um de nós, adolescentes de hoje, começarmos a praticar o estudo autônomo para querer crescer na vida, ter um futuro próspero, a gente pode se dar bem. A gente não tem que esperar a mudança acontecer, como eu já tinha falado. A gente pode começar a fazer a mudança. E é isso que eu queria passar para vocês, hoje. E eu queria dizer que o estudo autônomo sim pode mudar barreiras, pode extinguir fronteiras, a gente pode buscar o que a gente quer, a gente pode ter uma profissão que a gente quer, a gente só precisa estudar. E é isso.